Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Spotlight, o webcast mensal da EFI Grupo by EPSA. Se não conhece este formato ou ainda não teve a oportunidade de ver edições anteriores, este é um webcast que é transmitido no último dia útil de cada mês, onde abordamos os principais temas que foram sendo publicados em artigos de opinião ou então outros formatos por parte da nossa equipa técnica. Adicionalmente, no final destas transmissões, também fazemos a análise da nossa newsletter de calls, que também é enviada na última quinta-feira útil de cada mês, neste caso também foi enviada hoje de manhã. Portanto, se ainda não recebe a nossa newsletter de calls, poderá fazer a sua subscrição no link do primeiro comentário, mesmo abaixo aqui, e poderá também ficar até ao final da sessão para falarmos aqui e vermos também quais é que são as principais oportunidades de financiamento disponíveis, não só a nível nacional e também a nível europeu. Portanto, fica até ao final para saber mais sobre estas oportunidades de financiamento. Na edição de hoje, temos aqui dois grandes temas. Vamos falar, em primeiro lugar, sobre esta junção da ANI com a FCT na criação da nova AI ao quadrado e ainda na criação de um plano estruturado para impulsionar a economia circular com o PAEC 2030. Portanto, avançamos já aqui com o primeiro tema sobre a reestruturação da ANI juntamente com a FCT, e para falar aqui um bocadinho sobre este tema, chamava aqui a Jéssica Paulo, que fez um artigo de opinião este mês. Olá Jéssica, bom dia, Olá, bom bem-vinda. dia. Bom dia. Jéssica, o teu artigo analisa aqui a criação da famosa AI ao quadrado como resposta à desconexão entre a ciência e as empresas em Portugal, sendo que esta nova entidade integra funções da Fundação de Ciência e Tecnologia, a FCT, e a Agência Nacional de Inovação, a ANI, promovendo aqui uma maior articulação entre o sistema de inovação. Nesta transição, destacas aqui o papel dos sistemas fiscais AED, como por exemplo o CIFID na promoção do investimento contínuo e redução do risco, e ainda a importância das parcerias entre as empresas e a academia, alertando que o sucesso dependerá sempre da execução na prática e da capacidade de gerar impacto económico real. Portanto, Jéssica, tinha aqui algumas questões para te colocar e abordarmos aqui Claro. e esmiuçarmos um bocadinho mais este tema, sendo que a primeira questão que tinha para colocar é que uma das principais dinâmicas no contexto de inovação é a relação entre a academia e as empresas. Portanto, de que forma é que a junção da FCT com a ANI poderá potenciar ainda mais esta sinergia? Eu acho que quando houve esta notícia e na comunidade científica, pronto, explicando aqui também um bocadinho o meu background, eu sou doutorada em Biologia, portanto já passei ali um bocadinho, já tive aqui uma forte veia académica, e o primeiro medo da vertente académica, eu tinha, portanto, aqui dos investigadores, foi como é que isso iria impactar também o financiamento dos próprios investigadores, uma vez que havia aqui este receio de que houvesse mais injeção de capital e de financiamentos para as empresas. Eu acho que aqui é mesmo olhar isto de outra forma e mudar aqui um bocadinho o paradigma de como é que nós olhamos para a interação entre a academia e as empresas. Porque realmente esta fusão com a FCT vai ser muito interessante do ponto de vista de termos projetos mais direcionados e mais robustos a nível também de estado da arte e de outras valências que muitas vezes as empresas não têm. E, portanto, é mesmo algo que tanto a academia como as empresas podem tirar muito bom partido e gerar projetos com realmente um grande impacto a nível depois do seu resultado. Não excluindo, claro, também a ciência fundamental, que é essencial, e que muitas vezes as empresas não têm tanto o interesse, mas por exemplo, dando aqui um exemplo do que é a minha área, foi a minha área de estudo, no controle de pestes agrícolas, é necessário fazermos aqui todo um estudo de que organismos é que vão conseguir alimentar-se da nossa peste, da nossa praga, e portanto isto é a essência fundamental. Uma empresa que queira investir em soluções biológicas na agricultura pode e deve ter aqui o apoio das universidades para esta primeira investigação fundamental, que depois há de resultar em produtos e kits, por exemplo, de organismos que podem combater depois as pragas no local. E, portanto,
há que não ter medo desta fusão, principalmente pela academia, e as empresas devem tomar partido desta fusão e ir ter com os cientistas e conversar, porque os cientistas estão cheios de ideias e, portanto, só precisam de uma desculpa para fazer projetos. Sem dúvida, Jéssica, até porque havia muito esta divisão, não é? A FCT tratava muito de projetos de financiamento da academia, e a Agência Nacional de Inovação também às vezes lidava ali com a parte da academia, mas era muito mais direcionado ao tecido empresarial. E agora com esta fusão, não é? Finalmente, se calhar podemos ter aqui uma possibilidade de ter investigações e desenvolvimento aplicada, porque às vezes, muitas vezes era muito complicado de fazer acontecer, ou seja, passar da parte mais teórica para a aplicação prática. Portanto, sem dúvida que poderá existir aqui muito mais potencial a nível de crescimento. Voltando aqui um bocadinho ao teu artigo, referes também que a inovação não acontece por aviso, fazendo aqui um bocadinho de referência, não é, aos avisos de financiamento que são disponibilizados às empresas, acontece por consistência. Na tua opinião, e comparando com a realidade atual, achas que a Nova ao Quadrado vai potenciar esta consistência? Eu penso que sim, na medida em que lá está, temos de olhar aqui também para os financiamentos e se calhar pegando um bocadinho primeiro nesta questão de não acontece por aviso, muitas empresas não têm a capacidade, por vezes, de pensar quando abrem um aviso e têm aqui, se calhar, 2, 3 meses para apresentar uma candidatura a Portugal 2030, por exemplo, ao PRR, não têm a capacidade humana de conseguir pensar num projeto e conseguir fazer todo o trabalho necessário para idealizar aqui um projeto de investigação, e portanto isto é algo que requer muito das empresas, e a maior parte das empresas em Portugal são PMEs. Portanto, pedir a uma empresa que os seus gestores ou os seus managers parem as suas funções dentro de uma empresa, parem quase a sua produção, não é? Para se dedicarem ao desenvolvimento deste projeto, mesmo com o apoio de empresas como a FI Group, é pedir um grande impacto à empresa, e portanto muitas empresas têm medo de avançar nesta investigação. Enquanto que, por exemplo, se houver esta sinergia e houver esta consistência, que depois pode ser, ou seja, pode haver aqui um benefício indireto, um financiamento indireto através de benefícios fiscais, por exemplo o CIFID, as empresas conseguem fazer a investigação com mais calma e ter também aqui um retorno do seu investimento através de benefícios fiscais, e não estarem nesta pressa, não é? Neste sufoco, vamos assim chamar, para conseguir apresentar projetos de investigação robustos que depois vão ser avaliados por peritos e podem ou não ser aprovados. No CIFID é igual, também há uma avaliação por peritos, mas as empresas têm este tempo para respirar, para pensar, para contactar com universidades com mais calma, formar uma ideia e obter resultados ainda com mais impacto. Portanto, não é pensar, ou seja, é ir sempre pensando no futuro, mas depois com o benefício em retroativos, vamos assim dizer, e daí o tema da consistência, portanto, dar mais espaço às empresas para irem conseguindo fazer esta inovação e esta investigação com calma, com consistência, com o apoio das universidades, em vez de, por exemplo, contratar outras empresas para fazer testes laboratoriais, contratar uma universidade para fazer esses mesmos testes. Isso ajuda as universidades também a terem financiamento para a sua própria investigação fundamental e, portanto, é aqui uma sinergia que beneficia muita gente. Portanto, Sem dúvida, até porque, como estavas a levantar um bocadinho já o véu, não é, sobre este impacto dos benefícios fiscais, é importante haver incentivos, seja fiscais ou financeiros, para as empresas também apostarem na investigação e desenvolvimento. Portanto, e pegando aqui neste mote que já lançaste, indicas ainda que esta inovação também não nasce do nada e que é preciso tempo, risco e confiança. Assim sendo, já foste falando um bocadinho sobre este tema, mas efetivamente qual é que é o papel dos benefícios fiscais, como por exemplo o CIFID, nesta dinâmica? eu acho que são, se calhar, na minha opinião, são se calhar aqui a grande força motriz de que pode ser esta aproximação entre a academia e as empresas, mesmo por esta questão da consistência que nós falávamos, e porque realmente consegue garantir investigação a longo prazo e não limitada a avisos ou a métricas financeiras que muitas vezes as empresas têm medo de, portanto, estão se calhar uma empresa jovem que está aqui num setor muito disruptivo, ou por exemplo no setor da tecnologia, há muito trabalho de investigação que se faz
nas TIC, apesar de, pronto, ser aqui outro tópico também do que é a investigação e desenvolvimento nas TIC, mas também há muita investigação que se faz em novas plataformas de inteligência artificial, e que é um estado de arte muito volátil. Em 48 horas acontece imensas coisas e muda completamente aqui tudo o que nós já conhecíamos. Portanto, fazer projetos de financiamento tendo esta volatilidade em conta e nos cingirmos depois portanto, aqui a indicadores financeiros no final do projeto, para algumas empresas é assustador e, portanto, é aqui que depois talvez projetos mais pequenos e de CIFID e que tenham esta continuidade, que são mais flexíveis, as empresas podem explorar com mais calma e terem aqui ajuda de investigadores na área das universidades e terem aqui todo esse aporte, contratar até, por exemplo, se as universidades não conseguirem contratar bolseiros, a própria empresa contratar e haver bolsas nas empresas, portanto, bolseiros nas empresas, que é algo que a FCT já vinha a financiar há algum tempo, e, portanto, tomar partido aqui desta mais-valia nesse sentido. E, portanto, eu acho mesmo que os benefícios fiscais aplicados à ID se calhar são aqui também a grande força motriz da ID em Portugal. Acho que a palavra-chave, ou neste caso a frase-chave, no meio desta fusão é mesmo talvez partilha de risco, ou seja, havendo aqui uma distribuição do risco, certamente que as empresas e mesmo as entidades do Sistema Técnico-Científico Nacional terão mais predisposição para investir na investigação e desenvolvimento. Portanto, Jéssica, obrigada pela tua participação e pelo teu Obrigada. contributo. Posto isto, avançamos já para o próximo tema, que aborda o Plano de Ação para a Economia Circular 2025-2030. E para este tópico, chamava aqui a Lourdes Guerra, que construiu um artigo de opinião sobre este tema. Olá, Lourdes, bom dia. Obrigada Olá. pela tua disponibilidade. Lourdes, neste artigo, analisas o estado da economia circular em Portugal e destacas que existe aqui um desfazamento entre a estratégia, implementação e também que existe aqui uma taxa baixa de circularidade face aqui à média da europeia. Portanto, neste âmbito foi criado o Plano de Ação para a Economia Circular 2025-2030, ou o PAEC 2030, que surge aqui como um ponto de viragem e posicionando-se assim ou posicionando assim a circularidade como um fator de competitividade, resiliência e é mesmo como critério de acesso a financiamento. Este plano identifica aqui alguns setores prioritários e reforça que esta mudança exige transformação cultural e ação empresarial, sendo que o maior risco acaba por ser não agir atempadamente. Portanto, Lourdes tinha aqui algumas questões para te colocar, sendo que a primeira vai aqui ao encontro desta nota que tu deixaste a nível da baixa circularidade em Portugal, ou seja, apesar de ser a circularidade amplamente aceite no discurso, mesmo dentro das empresas, a circularidade tem tido baixo impacto real, com valores bastante abaixo da média europeia. Portanto, no teu ponto de vista, quais é que são os principais motivos para esta situação? Olha, obrigada pela questão, porque toca realmente num ponto que me levou aqui a refletir um pouco sobre este novo PAEC. Portanto, Portugal, para relembrar os mais desatentos, tem uma taxa de circularidade que se situa ali aproximadamente nos 2,8%, portanto, nem sequer chegamos aos 3%, muito abaixo daquilo que é a média europeia, que está neste momento nos 11%. E, portanto, há aqui, na minha perspectiva, na minha opinião, 3 razões principais para isto acontecer. A primeira acaba por ser uma razão um pouco estrutural, ou seja, a economia circular tornou-se aqui num conceito até suficientemente genérico, como quando falamos de sustentabilidade ou ESG, todas as pessoas falam nela, mesmo ao nível daquilo que são as tomadas de decisões no dia a dia, ok? E ela é suficientemente um conceito genérico para gerar adesão, ok? Concordância, mas é raramente disruptivo ao ponto de alterar decisões reais. Por exemplo, quando nós falamos de economia circular, principalmente nas organizações, associamos sempre muito à componente de reciclagem, à valorização daquilo que são os resíduos em fim de vida. E certo, mas isso acaba por ser o conceito genérico daquilo que pode ser o potencial, o que é o conceito de economia circular, porque o potencial dela vai muito
além, e se quando nós falamos de como é que compramos, como é que concebemos os nossos produtos ou modelos de negócio para que realmente exista uma maximização daquilo que é o ciclo biológico e tecnológico dos mesmos. Portanto, é um tema que está presente nos discursos, mas é pouco integrado naquilo que são as decisões económicas do dia a dia. Depois, uma segunda questão tem a ver com aquilo que é a percepção. À semelhança de outros temas semelhantes, não é? E convergentes, ainda se encara este tema como um custo adicional. E a evidência, até naquilo que tem sido, portanto, a evidência empírica e a ciência construída acerca destes temas, demonstra precisamente o contrário. Quando nós integramos e caminhamos num modelo de negócio mais circular, com ciclos mais curtos, mais fechados, com logísticas reversas, estamos a falar de reverter ou reduzir aquilo que é a dependência de matérias-primas virgem, estamos a falar de incorporar o ecodesign e aumentar a resiliência até aos próprios choques externos, não é? Que são muitas vezes inusitados e, portanto, essa resiliência, essa capacidade de resiliência traduz-se numa vantagem competitiva real e, portanto, torna as empresas também mais saudáveis financeiramente. E, por fim, existe uma razão cultural, e a cultura é difícil de moldar e de mudar, leva tempo, e a economia circular, à semelhança de outros temas também fraturantes, exige visão de longo prazo. E isto nem sempre é compatível com aquilo que são os ciclos económicos curtos. Isto é, temos os planos, temos os objetivos traçados, não é? Na prática eles existem, mas depois demora a materializarem-se a longo prazo pela ausência de uma, digamos, integração até prática naquilo que são as decisões cotidianas. E, portanto, são estes três temas e principais razões, eu diria, não é, na minha opinião, que refletem este nosso nível baixo de circularidade. Até porque acaba por ser aqui um dos pontos fulcrais que definiu um dos vários eixos que estão previstos dentro do PAEC. Portanto, pegando aqui neste seguimento, referes que dentro dos eixos que estão previstos no PAEC, talvez aquele que seja mais desafiante de implementar seja o que está relacionado com a transformação cultural. Ou seja, neste sentido, como é que pode ser ultrapassada a barreira cultural nas empresas, especialmente em uma PME, onde existe, como referiste, uma pressão em fazer alterações em um curto prazo, não é? Portanto, existe por norma aqui uma pressão de fazer estes ajustes e tendem a bloquear aqui investimentos em circularidade, e de que forma é que o PAEC 2030 vem apoiar neste processo? Olha, no artigo, pronto, eu realmente identifico aqui a transformação cultural, como comentei há pouco, a cultura é difícil e leva tempo a mudar, será talvez o mais desafiante dos 5 objetivos estratégicos, e eu faço realmente consciência porque os outros também são per si já ambiciosos e, portanto, nas PMEs a pressão a curto prazo é real. Portanto, nós estamos a falar da sobrevivência do mês seguinte ou do próprio mês, e este compete com aquilo que é a visão da próxima década e, portanto, quando estamos a falar disto, é difícil, criar aqui um desbloqueador para avançar. E eu acho, na minha opinião, acho que aqui o PAEC 2030 tem um papel muito importante como estrutura quase de suporte. Do lado cultural, lá está, a mudança nas organizações ela tem que ser gradual e tem que ser prática, tem que se começar, se calhar, por pontos pequenos para se verem os quick wins e não se muda aqui por fazer uma formação, por fazer um relatório, não é por aí que vai haver uma grande alteração cultural, vai-se mudando com pequenas decisões consistentes, a ver realmente o turnover, não é? O ROI, muitas vezes associado a estas decisões e, portanto, sejam processos de compra, revisão de processos de compra, seja integração de critérios, sei lá, de durabilidade, do próprio design do produto, mais do que o custo e o valor, temos que adicionar mais algumas cláusulas aos nossos contratos, envolver os próprios colaboradores na identificação de desperdício, olhar paulatinamente para os nossos processos para perceber como é que estamos a fazer e se há algum ponto em que podemos melhorar, e não fazer, mais uma vez, com que a circularidade e estes temas sejam projetos isolados de uma equipa ou de alguém dentro da organização, mas realmente atravessar uma barreira até de como é que se diz, de preconceito, não é? Junto das compras, da produção, da logística e da própria relação com o cliente. E o PAEC traz-nos aqui também, para apoiar este processo, algo interessante, que é a identificação de 7 setores prioritários, como o agroalimentar, construção, têxtil,
os plásticos, a componente eletrónica, turismo e retalho, e, portanto, envia um sinal ao mercado. Existem N processos e N setores, estes são os prioritários, e, portanto, será aqui que vamos incidir, e a transformação aqui tem que ser um bocadinho mais rápida, mais regulada, mas também mais financiada, e, portanto, todas as PMEs que operem nestes setores vão começar a sofrer uma maior pressão regulatória, mas não só por essa pressão, também tem aqui uma outra oportunidade, porque por um lado este plano organiza, digamos assim, um ecossistema de financiamento que reduz genuinamente as barreiras à entrada nestes temas e, portanto, para as PMEs existe um conjunto de instrumentos interessantes para se financiarem, para apoiarem esta mudança, sejam, a título de exemplo, o Vale Economia Circular, o FITEC, o Programa LIFE, entre muitos outros, portanto, que permitem de alguma forma também testar novos modelos, sem comprometer a viabilidade financeira, ao dia-a-dia e o fim do mês das organizações. A par, por exemplo, o Banco Português do Fomento traz aqui uma articulação muito interessante com incentivos fiscais que reforçam esta mensagem, portanto, na prática diz: a transição circular é financiável, não é? E, portanto, existe esse espaço. E, por último, eu diria que, se calhar, não com tanta força como desejável, mas há sempre também o push, ou, digamos, o driver de responder à pressão regulatória, seja de clientes, de investidores, e isso já vai acontecendo, seja pela Diretiva de Sustentabilidade aplicável às grandes empresas, seja pela pressão que vão sentindo por fazer parte de cadeias de valor. E, portanto, a pressão vai chegar, não é? A questão é se a empresa quer estar preparada ou prefere ser surpreendida. Aqui já é um bocadinho mais no seio da decisão de cada um. E como estavas a referir, não é? Ou seja, cada vez mais isto acaba por ser uma exigência dentro da cadeia de valor, portanto, sem dúvida que, além de estar, não é, já normalizado dentro do discurso, normalmente do tecido empresarial, é também expectável que comece a ser normalizado dentro do processo. No entanto, muitas vezes a dificuldade não é só a parte do financiamento, mas também em ter visibilidade sobre vantagens realistas, não é? De ter estes modelos e sistemas implementados dentro da empresa. Portanto, a minha próxima questão era sempre neste sentido, ou seja, referes no artigo que a circularidade pode ser aqui uma vantagem competitiva e queria perguntar-te se consegues dar alguns exemplos um bocadinho mais mensuráveis. Sim, claro que sim. Olha, vou dar-te 3 exemplos mais genéricos e depois até posso partilhar um ou outro exemplo de organizações que tratam este tema e que têm vindo a evoluir. Mais uma vez, não foi algo feito nos últimos meses ou no último ano, tem consistentemente evoluído. Olha, o primeiro prende-se com aquilo que é a resiliência de custos, como falava na primeira questão que colocaste, e, portanto, está cientificamente comprovado, não é algo que dizemos da boca para fora. As empresas que reduzem a dependência de matérias-primas virgens ficam menos expostas à volatilidade de preços e à própria ruptura de cadeias de abastecimento. E, portanto, não só numa perspectiva de ir buscar a matéria-prima disponível virgem, não. Como é que eu posso utilizar de forma mais inteligente? No que respeita ao meu processo e à forma de eu o otimizar ao máximo, estando otimizado, o que é que eu posso fazer aos resíduos? Muitas vezes até existem novos modelos de negócio dentro das organizações que são focados naquilo que é a maximização também do retorno económico para os excedentes e para aquilo que é resíduo, não é, da produção, que pelo menos naquele processo não pode ser novamente internalizado. E, portanto, este contexto, não é? Estas práticas são altamente mensuráveis e têm um valor económico que é direto e é quantificável pelas organizações. Ao final do dia estamos sempre a falar de pagar menos, investir melhor e ter um retorno económico no final. O segundo, portanto, aqui muito ligado à segunda questão que colocaste, tem a ver com o acesso ao financiamento e em melhores condições. Portanto, empresas, e isto já acontece junto principalmente da banca e dos seus investidores, portanto, empresas que têm práticas verificáveis sobre estes temas, nomeadamente a economia circular, acabam por ter um acesso a crédito muito mais favorável, portanto, com fundos dedicados a um menor custo de capital, e isto também se reflete diretamente na rentabilidade a médio prazo das organizações. E depois aqui, como vantagem competitiva, o terceiro e último exemplo que eu gostaria de dar tem muito a ver com aquilo que é o posicionamento em cadeias de valor, e, portanto,
grandes compradores, grandes players exigem métricas concretas, exigem indicadores, e quem se mantém como um front-runner, digamos assim, nestes temas, mantém e ganha contratos, fideliza os seus clientes e os seus investidores, e quem não o faz pode ser excluído. Existem inúmeras organizações, eu não queria aqui escolher nenhuma em particular pronto, é fazer alguma escolha em detrimento de outras, mas temos o exemplo e altamente e subejamente público e conhecido da Corticeira Amorim. É talvez o exemplo mais emblemático daquilo que é uma definição de circularidade integrada no ADN de negócio. 100% da cortiça é aproveitada no processo produtivo, até os grânulos mais pequenos, ok, são utilizados como fonte de energia, nada se desperdiça neste processo. Outro exemplo, a The Navigator Company, por exemplo, eles fazem um aproveitamento da água, ou uma devolução, neste caso da água, ao ambiente extremamente elevada, ali acima dos 80%, se não me falha a memória, e valoriza praticamente também quase 90% dos seus resíduos industriais numa lógica de aproveitamento integral. Ou seja, a ideia sempre aqui da economia circular é pensar naquilo que é o design do seu processo, do seu produto, e maximizar ao máximo tudo aquilo que entra e dar uma nova vida àquilo que sai, onde nada se perde, tudo se transforma, não é? E isto já é também subejamente conhecido. Depois, de forma muito genérica, sem pegar aqui outros exemplos de empresas, mas no setor da construção, a reutilização de materiais e de demolição é simultaneamente, não só por um lado de compliance àquilo que é a legislação, mas também é uma resposta à escassez de matérias-primas e uma forma também das empresas controlarem custos. No têxtil, com a nova diretiva, não se poderão destruir portanto, artigos, principalmente artigos novos, não é? E, portanto, aqui o design para a durabilidade, o upcycling e a não destruição vão obrigar este setor também a ser mais proativo, até a explorar novos modelos de negócio, e, portanto, eu acho que aqui, sem me alongar muito mais, a mensagem central que eu gostaria aqui de passar do artigo é que a circularidade não deve ser, ou a economia circular não deve ser encarada como uma simples e mera métrica de desempenho, um mero objetivo a atingir. Ela está intimamente ligada àquilo que é o desempenho financeiro das organizações, e, portanto, se nós tivermos um bom desempenho financeiro e se este tema também contribuir, é claro que nós também temos uma melhor sustentabilidade financeira, ok, das nossas organizações. E eu acredito que aqui a pergunta já não é muito bem se a economia circular será o futuro, se este PAEC vai ter sucesso ou não, se é realmente o caminho a seguir, mas sim quem é que vai estar preparado para liderar quando este futuro já se tornar o presente, não é? E eu acho que é aí que deve estar o nosso foco. Portanto, primeiro estranha-se, depois entranha-se, e eu acho que será o novo presente este tema. Já não vai ser estranho, digamos assim, no futuro. Deixa-me só adicionar, Lourdes, que aqui a economia circular pode, assim sendo, não ser só um fator diferenciador dentro da cadeia de fornecimento, mas pode mesmo surgir como uma oportunidade de negócio, não é? Reaproveitamento pronto, aquilo que é considerado desperdício, dar-lhe aqui uma nova vida e, ao mesmo tempo, conseguir reduzir os custos de produção. Portanto, obrigada, Lourdes, pela tua disponibilidade. Obrigada. E pelo teu contributo. Posto isto, tendo abordado já aqui os principais temas de hoje, passamos ao nosso segmento de calls. Portanto, chamava para o efeito a Margarida e a Maria. Olá, bom dia, bem-vindas. Olá, bom dia, Manuela. Obrigada pela vossa disponibilidade. Portanto, só reforçar aqui que no final de cada mês nós enviamos a newsletter dos avisos que estão disponíveis, portanto poderão fazer a subscrição no link que está nos nossos comentários, e agora fazemos então aqui a análise da newsletter que foi enviada no dia de hoje. Portanto, Margarida, eu se calhar passava-te aqui a palavra para nos falar dos principais avisos que estão disponíveis a nível nacional. Sim, então basicamente estamos a terminar um mês que foi marcado pelos avisos STEP. De momento temos ainda alguns avisos que se encontram abertos, como a internacionalização das PME, as operações em conjunto, que termina a última fase deste aviso dia 30 de junho. Temos também o registro do pedido de auxílio para a inovação produtiva de outros territórios, que prevemos que este aviso abra brevemente, assim como a qualificação das PMEs. E do principal destaque para o dia de hoje, o descarbonização e eficiência energética,
que tem a segunda fase aberta de momento, que termina no final deste mês de maio, sendo que depois só fica disponível a terceira fase, e esta já será como regime contratual de investimento. Portanto, a fase que temos aberta é o regime geral, que está aberto para todas as empresas. Este aviso destina-se a reduzir os consumos energéticos e emissões de gás de efeito de estufa, incentivando assim a substituição e adaptação para introduzir tecnologias que produzam um mais baixo carbono. Neste caso, tal como eu já referi anteriormente, temos dois regimes em cima da mesa, que é o regime geral, precisamente, que termina no final de maio, e depois ficará aberto apenas o regime contratual de investimento. A diferença entre eles é o tipo de empresas que se podem candidatar. Neste caso, no regime geral, podem-se candidatar qualquer tipo de empresas e de todas as zonas, com exceção de Lisboa. No caso do regime contratual de investimento, que se encontra aberto até ao final do ano, aqui dá-se destaque e é exclusivo apenas para grandes empresas, e neste caso podem-se candidatar empresas da região de Lisboa, que é sempre uma região que é um bocadinho excluída dos avisos. Relativamente ao financiamento, este tipo de aviso pode atingir taxas bastante interessantes, como que podem ir entre os 30% e os 85% do investimento elegível. Portanto, por isso, daí temos dado especial destaque a este aviso, porque consideramos que seja um aviso bastante interessante para as empresas, principalmente porque inclui a região de Lisboa, e também porque pode ser incluído com grandes empresas, que é sempre muito difícil de enquadrá-las neste tipo de avisos. Este é o principal destaque deste mês. Obrigada, Margarida. E possivelmente, não é, no próximo Spotlight é possível que tenhamos aqui novidades, não é? Porque dentro do plano de avisos estão aqui alguns avisos previstos de serem publicados até ao final do mês de abril. Portanto, certamente, possivelmente, vamos ter aqui atualizações sobre inovação produtiva, esperemos nós, e também alguns avisos no âmbito do apoio à formação. Portanto, certamente que no mês de maio vamos ter também aqui boas atualizações. Obrigada, Margarida. Obrigada. Passando então aqui para o financiamento europeu, Maria, o que é que nos destacas? Olá novamente. Portanto, na sessão de hoje destacamos essencialmente oportunidades que estão abertas de momento em dois grandes programas europeus. Portanto, o primeiro é o European Defence Fund, ou EDF, que neste momento disponibiliza várias oportunidades no âmbito do setor da defesa, aqui com o grande objetivo de reforçar a autonomia estratégica europeia, competitividade industrial, também a cooperação entre empresas, com foco em PME e a Zenesi. Portanto, o programa está estruturado em bastantes oportunidades específicas que podem cobrir temáticas como a ciberdefesa, digitalização, espaço, defesa aérea, antimíssil, simulação de treino, energia, tecnologias disruptivas e até mesmo apoio médico à defesa. Portanto, existe aqui um conjunto de oportunidades muito alargado. Também apenas para dar a nota que, em termos de financiamento, existem algumas ações que são denominadas de ações de investigação, que têm aqui uma taxa de cofinanciamento de 100% dos custos elegíveis, portanto bastante atrativo desse ponto de vista, e depois ações de desenvolvimento que exigem já aqui um esforço de cofinanciamento por parte das entidades beneficiárias. Falamos também de projetos com um investimento com bastante amplitude em termos de orçamento, portanto entre 10 milhões a 100 milhões de euros, dependendo bastante do tipo de projeto que vamos apresentar, e destacar as oportunidades especificamente dirigidas a PME. Portanto, existem aqui duas oportunidades que são denominadas oportunidades não temáticas para a investigação, depois também para o desenvolvimento, que deverão ser lideradas por PME. Aqui falamos de projetos com investimento 4 a 5 milhões e que podem ser financiados também até 100%. Portanto, destacamos estas oportunidades aqui como uma porta de entrada para PMEs que pretendam assumir e posicionar-se neste setor.
prazo de candidatura será até o dia 29 de setembro, portanto, estamos na altura ideal para iniciar aqui as candidaturas a estas oportunidades do EDF. E por fim, gostaríamos também de destacar o programa LIFE. A Lourdes também acabou por referir aqui um bocadinho a importância estratégica deste programa. É um programa de base anual que abriu na semana passada as convocatórias para 2026. Portanto, aqui estamos a falar de convocatórias que pretendem projetos na área do ambiente, clima e transição energética. Financiam, sobretudo, projetos piloto, de demonstração, replicação, portanto, aqui em fases já mais próximas de uma entrada no mercado e de contextos reais. Destacamos em específico a convocatória do LIFE Clean Energy Transition, ou LIFE 7, que tem um objetivo muito específico de apoiar ações não tecnológicas para acelerar a transição energética. Portanto, apoia modelos de negócio inovadores, capacitação, também o envolvimento ativo de stakeholders, trabalhar aqui a eliminação de barreiras de mercado, planeamento estratégico para a implementação de políticas públicas. E este LIFE 7, Clean Energy Transition, é especialmente interessante tanto para empresas como para a Enesi, porque oferece uma taxa de cofinanciamento até 90% dos custos elegíveis, e, portanto, é especialmente atrativa para os atores aqui do ecossistema energético. Para terminar, salientamos que as oportunidades do programa LIFE terão como deadline ou o dia 16 de setembro ou o dia 22 de setembro, dependendo da oportunidade específica à qual as entidades decidam candidatar-se, mas, portanto, em jeito de conclusão, aqui um foco bastante estratégico e importante para o mês de setembro, como um mês com grandes oportunidades a nível europeu. Obrigada. Obrigada, Maria. E como referiste no início, o momento de preparar a candidatura é agora. Portanto, quem estiver interessado, claro, pode sempre entrar em contato connosco. Portanto, por hoje é tudo. Obrigada, Margarida. Obrigada, Maria, pela vossa participação. Obrigada por estar desse lado e vemos no próximo webcast.